Ok, a gente vai retomar aqui as guerras de Davi. Todos convidados a participar. Sami, senta aí, Shur. Jorge, a gente aqui está descrevendo as guerras do rei Davi. As guerras do rei Davi. Então, vou para retomar onde a gente parou no meio de uma batalha. O rei Davi, o rei Davi, ele queria prestar um gesto de gratidão para um povo que já era um inimigo histórico do nosso povo. Esse povo se chamava Amon. Esse povo, quando, em determinado momento, Davi, ele tinha asilado seus familiares, uma das fugas dele, em Moab, um outro lugar. Eles falaram, não, pode deixar aí teus familiares, está tudo bem. Davi da Mela, quando ele saiu, eles mataram todos os familiares de Davi. E só sobrou um irmão do Davi, que chamava Elihu, não Elial, Elihu. E esse Elihu fugiu para Amon. Então, Davi da Mela, agora que ele se tornou rei, ele queria mostrar um gesto de gratidão para eles. O problema é que a gente não pode fazer as pazes com Amon. Amon já tem uma história antiga contra o nosso povo, que eles não serviram pão e água quando a gente estava no deserto, eles se recusaram e ainda quiseram ir contra a gente. Então a Torá fala para a gente não fazer as pazes com eles, não estar de boa com eles. E Davi quebrou essa regra, pensando que nesse caso não teria problema. No meu caso, é diferente. E ele então mandou uma delegação para esse reinado. O rei que tinha protegido, o familiar dele já tinha morrido, chamava Nahash. O filho chamava Hanun. Esse Hanun então recebeu essa delegação de Davi. Ele recebeu muito bem, ficou muito feliz com, né, essa mensagem de paz. Só que os ministros que eram antissemitas convenceram, fizeram a cabeça desse rei de que Davi era um traidor. Era só espiões do Mossad que ele estava mandando e o que ele queria, na verdade, era começar uma guerra. Ele se convenceu e aí então ele humilhou essa delegação. O que ele fez? Ele então cortou as roupas deles pela metade, uma humilhação muito grande, e boa noite. E ainda cortou metade da barba deles, a forma de humilhação. Eles voltam para Davi, claro que a gente foi aqui numa missão de paz e olha como a gente voltou. Então, isso na verdade foi uma consequência desse ato de Davi, dele ter, claro, dentro da grandeza do Davi, claro que ele tinha os seus motivos, etc., mas Hashem considerou isso como um pecado e por isso eles acabaram passando por isso. A gente contou isso da outra vez. Davi manda então um grupo para dar roupas para essas pessoas, pediu para eles se ausentarem, ficarem na cidade de Jericó, foi a primeira cidade conquistada de Israel, que ela tinha sido proibido de ser reconstruída, então é uma cidade deserta. Ficam lá até a outra metade da barba crescer, até vocês poderem, aí vocês voltam para casa. Essa proibição, Marcel, costa a porta. essa proibição de fazer parte com o Amon é a nível nacional ou a nível, seria a nível pessoal do Davi, né? Aí ele levou Mas pro nível, Davi, pro nível boa pergunta. Davi tinha uma dívida, digamos assim, pessoal. pessoal. Mas agora ele na posição de rei, você não tem mais pessoa, você só tem pessoa jurídica. Mas ele... Quando você é rei, especialmente rei de Israel, não tem sua vida particular e sua vida. Você é o rei, você é o rei. Você não tem mais. 24 horas por Não dia. tem mais vida particular. Talvez de forma pessoal ele até poderia, mas enquanto ele não era rei. Depois que ele é rei, ainda manda uma delegação. Não é nem que ele foi lá convidar um jantar escondido na casa dele. Ele foi lá de forma oficial, a nível nacional. Embaixador. Mandou um embaixador. Né? Sim. Agora, esses Amonim não eram bobos. Eles sabiam que eles mexeram com o povo judeu. E sabiam que provavelmente teria uma retaliação. Então, em vez deles esperarem retaliação, eles vão lá e já se preparam para uma guerra contra o nosso povo. Algo que nunca aconteceu na história. Né? As pessoas querendo guerrear contra a gente. E eles eram medrosos, eles sabiam que eles não eram muito fortes. Então, eles pegam aliados inimigos. Outros países que não precisa pagar muito para eles,
um pouco de troca de interesse, por que não se juntar contra Israel? Então ele junta 20 mil soldados de um país, 1.000 soldados de outro, 12 mil de outro, fora as dezenas de milhares que eles mesmos já tinham. E eles se juntam todos para agora ir contra o povo de Israel. Davi Amelech, ele chega, aqui a gente parou, Davi Amelech, ele chega e fala para o seu general, Yoav, você que vai tomar conta dessa guerra. Normal, ele era o general. Mas Davi Amelech meio que entregou toda a guerra na mão dele. Ele falou, eu não quero ter participação nessa guerra. Por quê? Porque ele sabia que a nossa guerra não depende das nossas armas físicas. Depende da nossa arma espiritual. Como ele carregava a culpa daquilo que ele tinha feito, que toda essa história começou, porque ele mandou uma delegação de paz para um povo onde Hashem, na Torá, tinha proibido. Então, ele falou, quero que vocês lutem, mas eu quero estar fora dessa, para que a minha culpa não recaia sobre vocês. Uma humildade muito grande do rei Davi. E aí, Yoav, então, ele aceita a incumbência, e ele agora se prepara para a guerra. Ele percebe que que o campo inimigo estava dividido em dois acampamentos. Um era daquele povo de Amon, e o outro era dos povos que foram contratados. O Amon, apesar de serem em milhares, eles queriam ficar mais na retaguarda, num local coberto, um lugar onde eles iam ter mais chance de poder fugir, né? Eram mais medrosos. E os contratados, que eram fortes de batalha, eles iam estar em lugares mais expostos, mais agressivos, mais perto do inimigo. Isso que ele percebeu. Então ele falou, bom, os medrosos eu não tenho que me preocupar tanto. Eles vai ser fácil da gente. Vamos agora ter que se organizar, principalmente para esses mais fortes, mais corajosos. Então, Davi o Yoav, ele pega mais um comandante que era irmão dele, chamado Avishai, irmão de Yoav, e ele, para dominar também, para ele se dividir. Então, eu, Yoav, que era o mais forte, vai tomar conta dos mais fortes, e você toma conta, eventualmente, dos mais fracos. Se eu precisar de ajuda, você me ajuda. Se você precisar de ajuda, eu vou lá para te auxiliar. Agora, Yoav sabia novamente que a batalha depende de Hashem. A vitória depende de Hashem. Nunca fomos fortes fisicamente. Você achar que o Mossad, que o Shin Bet, que o exército, isso é tudo maneira de você querer se enganar. Cola cavalo para eles, tem todo o mérito, mas a nossa força depende de Hashem. Então, ele estava na dúvida se ainda ele ia conseguir vencer a guerra. E ele, então, ele era um grande Talmid Chacham, sábio, estudioso, Yoav. Ele é um tzadik, apesar das histórias que a gente já viu a respeito dele. Então, ele vira e ele fala para o povo, algo que é a frase que a gente hoje tem que mais escutar e interiorizar e praticar. Ele vira e fala, vamos nos fortalecer para o bem de nosso povo e para o bem das cidades de Hashem. Fortalecer, não estava falando fortalecer, vamos fazer flexão de braço para treinar. Fortalecer a nossa conexão com Hashem, que é isso que vai garantir o sucesso na nossa batalha. E de fato, logo a gente vai ver que ele venceu totalmente, totalmente. Mas ele sabia claramente, isso é muito importante a gente lembrar, que o sucesso da batalha depende da nossa aproximação de Hashem. Porque hoje não é assim, né? Hoje não é assim? Vai ser assim em breve. Se Deus quiser, a gente vai ver a vitória completa. Querem que vão lutar, não querem dar dinheiro. Discussão entre o nosso povo sempre teve. Isso é política. Mas se você pega o nosso passado, não tem que discutir. Se você estudar a história, sim. Se você estudar a história, muitos erros teriam sido evitados. Eu concordo. O problema é que o pessoal na aula de história vai mal. Só quer ir bem em matemática, física. A aula de história o pessoal não dá tanta importância. Então, Yoav, ele luta contra os soldados de Aram. De uma maneira muito rápida, ele derrota todos os soldados. E aqueles que estavam na retaguarda ficaram com medo, saíram fugindo. E Yoav volta para Jerusalém com uma vitória brilhante.
Só que os nossos inimigos são cabeça dura e não aprendem também com a história. E aqueles, um dos povos que tinha sido contratado, que tinha sido chamado, os Aramim, eles decidem fazer de novo uma guerra. Se reorganizam. E agora a gente vai. E dessa vez a gente vai. Davi falou, bom, essa guerra já posso voltar a me envolver. Essa não tem nada a ver com aquela primeira história. Então Davi da Melech, ele reúne todo o povo, ele cruza o Rio Jordão, isso aqui já era fora de Israel, e eles também têm uma guerra esmagadora, acabam com os inimigos de Israel. E eles acabam com um herói de guerra do inimigo não tão conhecido. Todo mundo conhece o Golias, Davi e Golias. Mas ele também, esse homem chamado Shovar, era um grande herói de guerra, inimigo, que ele fica como um ícone histórico que em determinado momento, logo vou explicar quem falava isso, fazem alusão a essa guerra, dizendo, olha, assim como Hashem derrotou o Shovar, assim como Hashem derrotou o Golias, que realmente era um cara muito forte, um guerreiro muito valente, e ele foi derrotado também nessa guerra. Quem falava isso, como que ele ficou um ícone? Então, a gente já estudou antes que quando eles iam para a guerra, a Torá fala para a gente que havia um porta-voz de Hashem. Esse porta-voz se chamava Cohen Mashuach Milchama. Ele era um Cohen, ele era ungido unicamente, especificamente, para ser o porta-voz de Deus durante a guerra. E ele anunciava e incentivava o povo. A gente sabe que o que mais conta na guerra é a coragem, o vigor, muito mais do que a força que você tem. Então você tem que ter, você vê no exército, né, o grito de guerra, a música, a marcha, tudo isso faz muita diferença. Na Torá, o que a Torá fala? Um Cohen tem que se levantar e ele vai falar, olha, quem está com medo, volta para casa. Quem teve pecados, volta para casa. E ele começa a incentivar, pessoal, vocês estão aqui lutando para Deus. Vocês estão aqui na missão divina. A gente tem que estar pronto para entregar tudo que a gente tem. Não pode fugir. E ainda, ele vira e fala, em determinado momento, ele fala, olha, Hashem, aquele que derrotou Golias, Hashem, aquele que derrotou o Shovar, dessa história que a gente está comentando agora. Ele fica como um ícone. Eles, então, dão para trás, eles perceberam que já tinham sido derrotados, então eles abaixam a cabeça, fazem um trato de paz com Davi e concordaram em pagar impostos para o Davi. Esses são os arameus, aqueles que tinham sido contratados. Os primeiros que tinham sido derrotados, os Amonim, aquele que a guerra que Davi da Melech não participou, eram cabeça dura. E eles ainda se recusaram a pagar imposto. Davi da Melech era sábio, algo muito importante da gente lembrar, que se eles não abaixaram a cabeça, a tranquilidade é passageira. Não adianta você entregar a Gaza na mão dos inimigos, não adianta você entregar petróleo, que significa armamento, para o Egito, achando que Camp David ou qualquer uma dessas coisas vai evitar que túneis passem do Egito para Gaza, Deus nos livre. A gente tem que saber que se você não derrotou o inimigo, ele é um câncer. Davi da Melech sabia disso. Então, Davi da Melech tinha isso em mente, não vai ser agora que ele vai fazer exatamente a guerra, mas ele sabe que esse inimigo está lá, ele tinha muita clareza disso. Vê como, de novo, a história nossa está muito clara, é só estudar. E aqui uma coisa curiosa que aconteceu, extraordinária, que aquele rei que Davi da Melech foi dar para ele, mandou a delegação de fazer as pazes, aquele que cortou as barbas e as roupas da delegação de rei Davi, o nome dele era Hanun, piedoso. Ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa boa. Ele foi mal influenciado pelos seus ministros, mas ele era uma pessoa boa. Depois dessa história, ele se torna um convertido. Ele vai até Davi, ele se converte. Ele adota um nome chamado Shuvi. Shuvi é de Shuvá, voltar, retorno. E ele, então, vira um judeu, ele se torna um amigo íntimo do Davi. Então, isso realmente é uma derrota, uma vitória completa, que você torna o seu inimigo um verdadeiro aliado, um verdadeiro amigo. Nem sempre isso é possível. Às vezes, o que você pode fazer é derrotar eles. Mas, nesse caso, ele tinha uma pessoa com grandeza espiritual e ele reconheceu a mão de Hashem. Ele não só que abaixou a cabeça para o Davi, ele entendeu que ele deveria se ligar e fazer parte do povo de David. E fica com toda a área que ele conquista ficaria. Sim, sim. David vai expandindo, sim. David vai expandindo. Agora, tem uma passagem, a gente vai só começar ela,
que é que Davi pede para Hashem testar ele. Que esse é o início da história de Davi com Batsheva. Aquela famosa história de Davi com Batsheva, aquela mulher que era casada, que Davi a viu, mandou o marido para a guerra. A gente vai estudar a respeito dela. Aquela parte que na escola pularam e não te contaram. Então, a gente vai contar ela aqui. Mas como começa essa história? Então, essa história, Davi tinha quase 60 anos. E ele era extremamente humilde. Mas ele queria uma honra. Uma honra ele queria. Na Tfilá, nós falamos Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Por que não Eloquei David? Não era uma honra pessoal para ele, mas ele entendeu que dentro da história você teve ícones importantes. E quando a gente fala Deus de Avraham, Yitzhak, Yaakov, o que eu estou dizendo? Em mérito de Avraham, em mérito de Yitzhak, em mérito de Yaakov, bota o meu. Eu também quero dar mérito para os povos. Foi Moshe Rabbeinu. Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Boa pergunta. Só que depois que acontece a história, é fácil a gente falar. Davi da Melech, a gente pode depois se aprofundar mais qual que era o desejo dele, por que ele queria dessa forma. Mas ele pediu isso para Deus. E Deus fala para ele, em cola kavod, com todo o kavod que você tenha, eu quero te dizer que eles são os avot. Eles são os patriarcas. O que tem os patriarcas? Eu também sou patriarca, também tenho filhos. O que é patriarca? Eles são os tripé pelo qual sustenta os méritos do nosso povo, se sustenta. Por isso, todo dia a gente pede em mérito deles. Eles são tripé. Por que eles são tripé? Porque Moshe não está. Moshe era pequeno. Então, tem um ponto especial de destaque que eles tiveram e os outros não tiveram. Foram os testes que eles passaram. Abraão foi testado 10 vezes. Com o último deles, que é que ele teria que matar o seu próprio filho. Yitzhak foi testado também várias vezes. Ele passou por fome. A esposa dele foi pega. E ele era, tipo, sou o segundo judeu, estou aqui tentando lutar pelo teu bem, Deus. Faz favor, me ajuda. Né? Dá uma forcinha, você só me atrapalha. Ele poderia questionar Hashem. Ele também concordou com a... Ele também, muito bom, ele também concordou com 37 anos de ser levado e ser ofertado para Deus. Então eles tinham um compromisso absoluto com Deus. Yaakov, desde a fuga de Esav, quando parecia que Deus prometeu para ele todas as maravilhas, ele foge de Esav, tem que fugir de Lavan, é enganado pela esposa, tem o filho que ele acha que morreu, e é tanta história que ele sofre, mas em nenhum momento eles perderam a emuná, perderam a fé em Deus. E isso, eles tiveram um destaque que ninguém vai tirar deles, ninguém vai superar eles. Moshe é grande, Moshe é o maior dos profetas, Moshe é o mais humilde. Em termos de testes, eles foram os tripés do nosso povo. E por isso a gente até hoje tá colhendo os frutos e os méritos disso. Logo quando Deus fala para Abraão pegar a faca para poder ofertar, então ele fala, Kacheta Machelet. Machelet seria aquela que a devoradora. Seria o apelido da faca, devoradora. E aí Urash pergunta, que nome estranho para uma faca? Fala sakin em hebraico. O Herev, se for uma espada. O que é Machelet? Então, no sentido alusivo, diz Urashi, é aquela faca que nós nos alimentamos dela até hoje. Até hoje a gente se alimenta do mérito dessa faca que Abraão ele pegou. Ele pegou uma faca onde ele iria sacrificar seu próprio filho. Essa faca é machelet, aquela de orca, aquela que dá comida. Por quê? Porque até hoje a gente está se alimentando, usufruindo desse mérito que Abraão ele teve. Então, esse ponto de destaque eles tiveram e por isso eles estão. E aí o Davi ele fala, bom, espera aí, não seja por isso. Não seja por isso. Eles passaram por testes. Me bota a prova. Mas ele já tinha. Eu também achei. Ele tinha sofrido até ele conseguir pegar. Era outro nível de teste agora. Era outro nível completamente diferente. Testados, fomos testados. Todos nós fomos testados, mas era outro nível de teste. Um teste difícil. Um teste, talvez, às vezes, nem a gente falou, Deus só fala para Abraham, eu vi que você passou no teste quando ele teve que fazer o último, que era contra a natureza dele. Todos os outros, para Abraham, entre aspas, foi fácil.
Então, para a gente lendo, parece difícil, mas para Abraão era fácil. Possivelmente, todos que eles passou até então, para Davi era fácil. Não que a gente não tenha que aprender e ele não tenha méritos por isso. Mas Deus vai falar, bom, você quer um teste? Eu vou te dar um teste. Esse teste, ele não passou. É o teste da Batsheva. O desejo que ele teve de estar com a Batsheva. A gente não pode criticar ele, a gente não é nosso papel, ele é um tzadik, amor, etc. Mas Deus dá para ele um teste que ele não passa. Por isso, todo dia de manhã a gente fala, Ve'al tevienu lidei nisayon. Deus, por favor, não nos traga para testes. Quando alguém passa num teste, e sempre que alguém tem uma dificuldade, você fala, não, Deus está te testando, fica firme, tenha emuná, ótimo. A gente não reza para ter testes. A gente não reza para ter tsuras. A gente reza para não ter tsuras. Ah, mas é grande, olha o teste, como você passa e como você fica maior, você fica mais forte. Você não precisa pedir por isso. Se Deus trouxe, amém. Vamos tentar fazer o melhor. Mas você não tem que pedir para passar por teste. A gente pede para Deus, não me coloque em testes. Não precisa colocar em testes. É porque você pode não passar, Você né? pode não passar. O cara vai falar, bom, eu só como caché. Mas só para provar mesmo, eu vou lá no McDonald's entrar e comprar, sentar e não comer. Passa uma mordidinha, vai, uma mordidinha. O que você acha que vai acontecer com esse cara? Tá certo? Então, O que a gente fez lá foi o recorde de venda de Big Mac Kasher. kasher. Oh, kasher tá ótimo. Você fez o kasher? Você que fez? Eu não sei, eu tinha saído, fiquei 12 anos no Espírito Santo, voltei agora só. Eu fui diretor na Piauí, 12 anos lá. Fizemos dois eventos lá, um na questão do É centro. bom, Espírito Santo, Rabino. Eu ia falar. Nefesh Kadosh. Nefesh Kadosh. Uma vez por mês ele ia lá para dar o show pra gente lá. Oh, meu Deus, deu branco agora. Bom, deixa eu só concluir aqui. Não, cadê o Rio de Janeiro? Bom, Baruch Hashem. Então é isso. Então a gente tem que pedir para Hashem não trazer para a gente mais testes, que a gente possa vencer todas as batalhas. E a Shalom total vai ser com a vinda de Mashiach, seja em breve. Amém. Zaku Baruch. Baruch que Sami, venha mais.